Olá a todos, hoje estamos aqui no nosso programa Reflexões Espíritas e eu estou aqui com o nosso amigo aqui, Diogo. Diogo é um estudioso de longa data desse assunto e hoje nós vamos tratar aqui de alguns assuntos importantes aqui, continuando a nossa visão aí da semana passada. E aí, Diogo, eu gostaria que você completasse o assunto da semana passada aí do que definitivamente é um espírito e o que é definitivamente o mundo espiritual que nós entendemos existir, e mais ainda do que isso, né, que já está mais do que provado que existe por N razões aí, que nós vamos falar aqui nos próximos episódios aqui desse programa, e na sequência já falar também aí do assunto reencarnação, que é o assunto principal aqui desse programa do Reflexões Espírita. Tudo bem? E aí, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia de trabalho, dia bom, dia produtivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está vendo, porque depende do horário de cada um e da disponibilidade. Eu acho que a gente ficou devendo um conceito, uma forma mais simples, talvez, de entender o que é espírito, né? Segundo a nossa literatura, espírito é uma fagulha que se desprende de Deus. E que a partir daí ela se individualiza, e quando ela se identifica, ela vira um espírito. Um espírito não tem forma, um espírito ele é uma vibração, ele é uma energia em onda que se propaga eternamente, por isso que somos eternos. E para a gente poder se entender, a bondade divina, a sabedoria total de Deus, incrível e infinita, cria algo chamado perispírito. E por que ele cria o perispírito? Por que ele nos oportuniza termos o perispírito no plano espiritual? É porque, sendo uma energia em onda e se propagando eternamente, dificilmente nós nos limitaríamos, nos perceberíamos, nos entenderíamos. E quanto menos entenderíamos, menos evoluiríamos. E assim Deus criou o perispírito que nos ajuda a nos perceber. E, além de nos perceber, precisamos de outras mais ferramentas. Precisamos de um solo em algum momento para estarmos estabelecidos em algum lugar. Precisamos de, talvez, interações com coisas ou pessoas para aprendermos cada vez mais. E, com isso, Deus foi criando e nos dando a oportunidade de plasmar, através das suas forças e emanações maravilhosas, divinas e infinitas, o plano espiritual. Então, o plano espiritual, ele é a nossa verdadeira casa. Ele é quem nós realmente somos e onde nós realmente pertencemos. O plano espiritual, de forma simples, como o propósito do programa o plano espiritual, ele é muito parecido com o plano material, só que com outras diretrizes, talvez com outras matrizes de percepções de cores, talvez com outras percepções de cheiro, porque hoje nós estamos limitados a esses olhos, a esse nariz, a essa boca, a essas papilas gustativas, e talvez no plano espiritual essa experiência seja diferente, porque ali nós podemos nos formar mais completos ou como nós melhor nos entendemos. O plano espiritual, ele existe assim como o plano material. Ele tem uma rua, existem cidades, existem colônias, existe transporte, existe trabalho, existe tudo aquilo que existe aqui, só que, obviamente, em níveis muito melhores, muito mais avançados, muito mais melhorados e evoluídos. O plano espiritual, ele é um plano vibracional, onde as coisas ao qual essa vibração pertence se equalizam, e ao se equalizarem, elas se percebem, e ao se perceberem, elas se reconhecem e começam a trocar experiências e interagirem
e assim oportunizando uma evolução. Perfeito? Assim, para quem não entende, acho que vale a pena a gente usar algum exercício de imaginação com alguma coisa física. Então, o exercício é o seguinte: tem uma coisa que todo mundo que está vendo aqui sabe que existe, mas não consegue pegar, que se chama eletricidade. Alguém consegue pegar eletricidade? Não. Consegue ver eletricidade? Não. O que você vê aí é um relâmpago e uma descarga elétrica, que daí ela provoca um efeito que é um sinal luminoso aí riscando a atmosfera. Mas ninguém consegue ver eletricidade, mas sabe que ela existe, tá certo? Então, fazendo uma analogia com isso, o espírito é a mesma coisa, é algo que existe, mas nós não conseguimos pegar ele ou vê-lo assim com os nossos olhos. Nós conseguimos senti-lo. Então, na conotação espírita, como o Diogo falou, existe um outro universo, que é esse que nós não conseguimos ver, exatamente fazendo analogia com a eletricidade. Então, ele está aí, mas nós não conseguimos ver com esses olhos. E nesse outro universo aí é o reino do mundo espiritual, daquilo que são as energias aí que formam as pessoas. Então, cada pessoa tem uma energia dessa, que é o espírito, habitando um corpo temporariamente. Então, esse temporariamente aí, muitos se perguntam, o que é esse temporariamente? É nossa vida. Então, do momento que você é concebido, e não do momento do nascimento, mas do momento da concepção, você adquire um espírito. E esse espírito aí fica nesse corpo aqui até o último suspiro desse corpo. Então, seja de uma morte natural, seja de uma morte violenta, seja de um acidente, uma doença. Então, quando esse momento ocorre, esse espírito se desprende daqui e ele vai para uma coisa que nós não conseguimos ver. Então, se fosse possível ver, nós teríamos aí milhares ou milhões até de espíritos aí que nós estaríamos vendo aí, se locomovendo nesse universo que nós não conseguimos ver, né? Então, é isso que é o importante. E o importante também é que o espírito ele é eterno. Então, ele é algo aí criado por Deus, em algum momento da existência do universo aí, Deus decidiu criar o espírito do Diogo. Decidiu criar o espírito do Garcia. No kardecismo, a gente não acredita nesse formato, Garcia. A gente acredita que os espíritos, eles são desprendimentos de Deus. Então, não necessariamente com uma intenção de criação, tá, entende? Como se nós fôssemos expansões do próprio Criador. Eu não quis dizer isso também. Eu não quis dizer que foram criações. Eu quis dizer que em algum momento aí houve um nascimento do espírito, tá? Então, esse nascimento aí foi uma decisão aí também de Deus. Ele que desprendeu lá, o do jeito que as pessoas queiram compreender, mas ele que decidiu aí que existiria espíritos. E aí pode ser uma quantidade enorme, aí, que incalculável, como pode ser aí um número que finito. Nós não sabemos também a quantidade que existem. É isso que eu quis dizer aqui, tá? Uhum. Mas aí o Diogo aí é que está aqui para falar e explicar para todos aí que estão assistindo aí de uma forma mais clara e focado nos ensinamentos kardecistas. É que eu, como eu já disse anteriormente, eu estudo esse assunto também, mas eu não sigo uma linha assim muito radical. Eu também sempre faço analogias aí com física quântica e outras coisas mais aí. Se alguém perguntar, você é físico? Não, mas eu sempre gostei disso. Sempre gostei de entender o porquê das coisas e sempre procurei chegar naquela pergunta lá que não há resposta. Então, a questão do espiritismo é justamente isso. Eu cheguei aí nas minhas pesquisas num momento que não há resposta. Então, a resposta que é? Nós temos que acreditar naquilo que alguém que estudou, que escreveu aí, como nós falamos aí na edição passada aí, né, que uma das formas de provar que existe um mundo espiritual é que muitas pessoas em regiões diferentes do mundo receberam a mesma informação e numa época que não existia tecnologia, não existia internet, não existia nada praticamente. Então aí foi uma forma de provar. Então isso chega naquele ponto que eu acabei de dizer, o ponto que não dá para explicar além disso na questão da física.
Bom, mas diante disso, Diogo, e a questão aí da reencarnação, o que seria isso e como que funciona? Como é que é isso aí na conotação espírita kardecista? Perfeito. Essa é a parte que eu mais gosto de conversar normalmente. Nós somos, então, um espírito que se desprende, a partir daí nós precisamos, para nos conhecer, nós precisamos nos limitar, aí Deus, na sua infinita sabedoria, criou esse perispírito, criou o plano espiritual, onde as energias são plasmadas e, a partir disso, são criadas funções, trabalhos, prédios e estruturas, e percebe-se que, diante de Deus e diante de toda uma quantidade infinita de espíritos maravilhosos e mais evoluídos, é fácil ser uma pessoa boa. E, portanto, é difícil enxergar defeitos. E sem enxergar defeitos, é difícil melhorá-los. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que se nós vivêssemos sempre num mundo feliz, alegre e contente, nós estaríamos estagnados. E aí Deus pensou numa ferramenta maravilhosa. Deus pensou em criar o universo, a materialidade, os planetas, os sistemas, as constelações, as galáxias. E dentro disso, percebe-se que o espírito, estando dentro de uma ferramenta que ele pudesse manipular e ter suas experiências limitadas daquilo, dentro do que aquilo era a sua programação evolutiva, dentro do que ela pensou que era o melhor para ela, dentro das pessoas, dos tutores, dos professores, dos amigos, da família, dos parceiros espirituais. Eles criaram a programação para qual caminho fulano deveria seguir para melhor evoluir, melhor ter as melhores experiências possíveis e poder se tornar um espírito cada vez mais puro, e sendo mais puro, ele poder se aproximar cada vez mais de Deus, evoluindo, 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 assim como as camadas espirituais também evoluem. E para que isso aconteça, e também não aconteça uma vez só pela eternidade, ela precisa se reiniciar para ter novas oportunidades. Imagina que maravilhoso fosse a gente lembrar que a gente estudou por 10 anos e virou advogado numa vida. Na outra vida, a gente estudou 10 anos e virou médico. Na terceira vida, a gente não ia saber o que fazer de tantas coisas na cabeça, de tantas possibilidades, de tantas... E isso atrapalharia demais. Então, Deus criou a materialidade e a sequência de experiências reencarnatórias. O que acontece? Para que possamos enxergar o caminho do que é melhor para nós, para que possamos conseguir interagir e entender, mesmo ainda na brutalidade do pouco entendimento que a gente tem. É muito mais fácil fazer entre coisas sólidas, entre coisas em que a sensibilidade mais bruta consegue tocar e perceber e existir. E com isso, a reencarnação ela é a nossa maior ferramenta de disciplina, a nossa maior oportunidade de aprendizado, a nossa maior ferramenta de evolução. Vamos reencarnar eternamente? Não, o kardecismo acredita que não. O kardecismo acredita que em determinado momento teu nível evolutivo será tal em que as experiências da materialidade não mais serão necessárias, e sim outro tipo de experiências e outros tipos de relações que se darão em outros planos. Mas o espiritismo kardecista acredita e reconhece, sim, que a dinâmica da reencarnação, primeiro, é um fato para nós, a partir do momento que existe dezenas e dezenas, centenas e milhares, na verdade milhares, estava lembrando aos poucos, na verdade, milhares de textos, de histórias, de testemunhos, de acontecimentos em que uma pessoa lembra da vida anterior, lembra de uma experiência, lembra de um processo, lembra de algo que vem se explicar nessa existência, nessa materialidade.
Temos experiências de crianças que nascem sabendo pilotar avião, tocar piano. Tem uma experiência, se eu não me engano, no Texas, nos Estados Unidos, uma criança que desde muito cedo, 3, 4 anos, ela se dizia ser outra pessoa. Ela diz: sou um ator de Hollywood, eu trabalhei no cinema, eu não sei o que está acontecendo, eu devo ser... E tem, inclusive, matérias na época, tem registros em filmes sobre isso, onde os pais reconhecem algumas dicas que a criança dá, e aí reconhecem mais ou menos o filme, mais ou menos o ator, levam a criança até o estúdio para tentar, claro que daí já com um público jornalístico em volta também, aí vão até o estúdio e antes de qualquer pessoa falar, dizem: reconhece então quais desses atores tu acredita ser tu na vida passada, e ele aponta exatamente o ator que ele estava dizendo ser quando tinha 4 anos de idade, sem nunca ter visto uma foto nem nada na época, as imagens não tinham a circulação que tem hoje. Então, a reencarnação, ela existe já, acredito eu, muito, muito empírica na sociedade. Eu acho que negar isso, na minha crença, ela já é difícil, porque nós temos experiências no Egito, nós temos experiências na Rússia, nós temos experiências desse tipo no Japão, na Índia, demais, inclusive com muitos relatos escritos nos Estados Unidos, como esse que eu contei. Nós temos no Brasil, já tivemos experiência no Reino Unido também. Então, assim, no mundo inteiro há relatos desse tipo, e acredito que com o avanço da comunicação, hoje esses relatos só se multiplicam. Então, a dinâmica da reencarnação, para mim, ela já está relatada numa materialidade o suficiente para ser acreditada. É uma dinâmica que, usando a lógica e o raciocínio, como é o convite da doutrina espírita, utilizar da religião como uma ciência e uma filosofia, por isso o tríade aspecto da doutrina espírita, nós podemos dizer também que a metodologia de restartar a experiência, ter uma nova oportunidade, é maravilhosa e realmente nos oportuniza a aprender coisas que talvez em nenhuma outra oportunidade, nenhuma outra experiência poderia nos dar, pelo menos dentro daquilo que nós conhecemos e dentro daquilo que a nossa literatura espírita, influenciada pela mediunidade, possa nos entregar até o momento, Garcia. Então, nós estamos falando aqui de reflexões espíritas, então não necessariamente nós estamos totalmente presos a uma religião. Como nós estamos falando aqui, o espiritismo kardecista é uma linha de pensamento, uma corrente filosófica, enfim, aí tem N formas de dizer. Nós não somos uma religião ao pé da letra, porque uma religião ao pé da letra ela tem aí alguns preceitos, tem lá sempre um sacerdote, que daí recebe nomes diferentes, bispo, padre, sacerdote, e assim por diante. Isso não existe no espiritismo kardecista. Então, eu queria fazer só uma analogia aqui, que a questão de reencarnação, ela não é uma coisa exclusiva do Kardec. É algo que já existe aí ao longo da história da humanidade, com várias civilizações falados de formas diferentes. Então, o próprio pessoal lá que viveu no Egito há milhares de anos, então, quando eu falo milhares de anos, é que a pessoa, assim, mas como milhares de anos? Então, vamos pegar um exemplo aí. Tem um faraó aí que frequentemente se fala na televisão, aí, Tutankhamon. Tutankhamon viveu 2.800 anos antes de Cristo. Então, por isso que são milhares de anos. Se Cristo viveu há 2.000 anos atrás, 2.800 anos é mais tempo do que Cristo viveu aqui comparado com a gente, né? Esse pessoal aí, que viveu naquela época, eles já acreditavam em reencarnação, só que era do jeito deles. Então, por isso que eles construíam lá as pirâmides, lá, mantinham o corpo mumificado lá, porque eles acreditavam que algum dia eles iam poder acordar de novo, né? E daí no reino lá, que eles acreditavam ser o outro lado aí, o lado espiritual aí.
Então, isso, vamos dizer assim, seria o registro mais antigo aí de um conceito, talvez não totalmente de acordo aí com Kardec, mas já começou Não, naquela perfeito. época, né? Uhum. Assim como outras crenças também, o próprio pessoal lá da Índia, tem alguns lá que acreditam que piamente na reencarnação, não são kardecistas, só que eles estipulam um número de reencarnações, que para a gente poder ser promovido, vamos dizer assim, de estágio, né, são 108 encarnações que são necessárias para isso. E daí você vem aqui na Terra, vive, nem que seja um dia, 2 dias, 100 dias, 1 ano, ou 2 anos, 100 anos, é uma vida. Depois você vem mais uma até completar 108. Daí quando você completa 108, é que daí você vai passar lá por um processo para ver se você está apto ou não para ir para uma outra escala evolutiva do ponto de vista de espiritualidade. No Kardec não é isso que se diz. No Kardec não existe um número de reencarnações aí necessárias para ter aí uma promoção, vamos dizer assim, que nem é falado dessa forma. Estou falando aqui só no sentido figurado e didático, para as pessoas poderem entender. Então, são sucessivas vezes aí, até que esse espírito, que é eterno, e que ele tem um conjunto de memórias aí de todas as suas vidas, né? Ele consiga atingir um estado aí pleno aí vamos dizer assim, que é um nome aí que o pessoal gosta de falar aí do ponto de vista kardecista, amor ao próximo. Então, o espírito mais avançado que passou aqui na Terra, que é conhecido aí por várias religiões, dentre elas o próprio espiritismo kardecista, é Jesus Cristo. Então, acredita-se que ele era assim o suprassumo aí do ponto de vista, de novo, estou falando da minha forma aqui didática, simplista, para ilustrar. Ele era o suprassumo aí do desenvolvimento aí, que ele era o cara que tinha um amor ao próximo elevado a um nível incalculável aí do ponto de vista de ser humano. Tanto isso daí que todas as situações que ele passou, até na morte dele, que é chamado Calvário, ele perdoou todo mundo, mesmo com todas aquelas situações drásticas lá que ele passou, já mostradas em vários filmes aí na TV e tudo mais. Agora, como que um espírito atinge um grau de evolução desse para perdoar até a pessoa que está chicoteando ele lá, está xingando ele e tudo mais? Então, isso daí foram necessárias aí muita evolução aí, embora que não é essa, o Jesus Cristo ele não se aplica aí ao espírito clássico aí que vai passando por momentos de evolução, mas o que eu estou querendo dizer, que o Diogo também disse agora há pouco, que o objetivo aí do espírito ao longo dessas encarnações todas é atingir um grau de evolução máximo. Agora, qual é esse máximo, nós também não sabemos. Isso não está totalmente claro para nós aí, o que seria esse grau aí máximo. Nós entendemos aí que é algo muito melhor que está aqui hoje, vivendo, né? E todos nós que estamos aqui na Terra também estamos sujeitos aí a ter erros e acertos. E nós estamos aqui com essas sucessivas vidas aqui, né, que nós passamos aí, como o Diogo falou, que muitos se lembram do passado aí às vezes, é justamente para nos aprimorarmos. Para cada uma delas aqui nós tentarmos evoluir. Aí alguém vai falar, mas por que nós temos tanta maldade no mundo? Então o Diogo também falou isso daí. A maldade é uma forma de você poder saber até o que é maldade. Porque imagine o seguinte, se o mundo não tivesse maldade nenhuma, fosse totalmente, todo mundo assim, o tempo todo, como é que você ia saber o que é bom e o que é ruim, se todo mundo está vivendo no algo que nós não sabemos o que é? Então só é possível saber o que é bom e o que é ruim, que também tem várias linhas de pensamento, estudos filosóficos, religiões do mundo, que entendem que é o equilíbrio. Então tem que ter o mal e o bem para justamente um saber o que é o outro, né? O Yin Yang. Exatamente. Então você vai tendo como, ao longo do tempo, vamos imaginar, a pessoa nasce nesse momento, daí se torna aí uma pessoa terrível, bate nos outros, rouba, enfim, mutila, tortura, etc. Então isso daí é o quê? Se a gente for parar para pensar friamente,
vamos falar assim, pô, mas é um espírito primitivo, então? Bom, eu não sei dizer, não posso falar que é isso, não posso falar que é alguém aí que voltou para trás, não sei, não posso falar isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: esse espírito em algum momento vai ter que evoluir, então ele vai ter que aprender, se não nessa vida, numa próxima, que aquilo que ele fez aqui não foi o certo. Então, como é que ele saberia se aquilo que ele fez aqui não foi o certo? Porque existe a coisa certa. Então, o que é a coisa certa? A coisa certa é, em vez de você, quando alguém te bate, você estender a mão para ele e não também bater nele, né? Que foi isso que Jesus tentou ensinar, né? Se você alguém bate, oferece outra face, assim como outros ensinamentos que ele teve aí em vida aqui com a gente aí. E eu também sempre tive uma forma de pensar sobre Jesus, que é o seguinte: independente de todo esse lado espiritual aí que ele mostrou ser, esse ser aí extremamente avançado que esteve aqui na Terra, ele foi um grande líder. E digo assim, foi o maior líder da Terra. Alguém vai falar, mas o maior líder da Terra foi lá um imperador, não sei o quê, foi o presidente, não sei da onde, foi... Não, foi Jesus Cristo. Porque o que acontece? Fazendo uma analogia aí, Diogo, com o Velho Testamento. No Velho Testamento, nós tínhamos lá 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos aí, eram bem simplistas. Estão errados os mandamentos? Não, mas eles eram simplistas. Só que, em paralelo com os 10 mandamentos, tinha lá também uma parte aí que eu não me recordo agora como é que é o nome na Bíblia, mas é a doutrina de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Código de Então, Hammurabi. isso. Então, aí o que acontece? O cara fazia alguma coisa errada no passado, então esse código dizia o que é o seguinte, que ele também estava sujeito a alguém ir lá e usar a mesma força na mesma medida com ele. E era assim que era o mundo antes de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele veio aqui com uma filosofia seguinte, de mudar a cabeça do ser humano. Mudar de que forma? Olha, perante Deus todo mundo é igual. Quando o cara te ofender, você tem que pegar e entender, ir lá, conversar com ele, oferecer para ele algo lá de conforto, porque de repente ele tá mal lá, por isso que ele brigou com você. É óbvio que isso, da forma que eu estou falando, não está escrito assim. Eu estou dizendo a tradução do que A aconteceu. tradução casual, leiga nossa, para poder entender. Isso aí. Exatamente, é uma tradução leiga que nós estamos falando aqui para entender assim o que aconteceu. E, querendo ou não, ele conseguiu mudar o mundo. Porque continua tendo guerra, continua tendo matança, continua tendo isso, continua tendo injustiça, continuou. Mas o mundo deu uma equilibrada, vamos dizer assim, do ponto de vista de moralidade perante um com o outro. Tanto que o que nós vivemos hoje em dia, que nós conseguimos morar no mesmo prédio com outras pessoas, morar em grandes grupos como vilas, cidades, etc. Isso só foi possível que a partir daí a gente começou a ter mais tolerância um com o outro, coisa que veio através dele. Ela fala, mas antigamente também tinha cidade lá, tal, mas tinha cidade, mas um matava o outro, às vezes por uma palavra errada. Então, isso aí foi mudando ao longo do tempo, né? Então, isso daí faz parte do que nós estamos querendo colocar aqui, da questão da evolução aí ao longo das reencarnações. Então, você tem a oportunidade de se aprimorar ao longo do tempo. Se um dia você vai conseguir ser um Jesus Cristo ou não, né, depois de milhões lá de reencarnações, isso nós não sabemos, porque isso não tem mesmo como ninguém saber. Mas existe uma possibilidade de você ser uma criatura muito melhor aí ao longo dos anos. Tô certo? Tá certo. Tá certo. Meu amigo, E em relação à reencarnação, a gente deixando claro que ela é uma ferramenta metodológica para a nossa evolução e que ela é uma benesse dada por Deus para facilitar o nosso próprio entendimento de quem somos e para onde devemos ir, eu acho que a gente consegue cumprir a missão deste episódio. eu também acho. Eu só queria encerrar com uma última analogia, Boa. que é o seguinte:
também que tem a ver com a reencarnação, tá? É assim, muitas pessoas vão falar, pô, mas o mundo está num determinado nível de tecnologia, desenvolvimento, etc. Mas todo mundo é reencarnado só nesse planeta? A resposta é não. Isso o próprio Jesus Cristo já falava, em meu reino existem muitas moradas. Ele não estava falando da Galileia, ele estava falando em mundos onde espíritos habitam. Então, isso cada vez mais está sendo provado pela ciência. De que forma? Recentemente aí teve aquele telescópio aí que levou quase 30 anos para ser colocado no espaço, o James Webb. Uhum. E o James Webb, numa única foto, que é mais ou menos desse tamanho, então um pedacinho só do que ele conseguiu ver do universo, tinha em torno de 7 mil galáxias. As pessoas, exatamente, as pessoas não têm, às vezes, muito discernimento do que é uma galáxia. Porque quando vão ver, às vezes, filmes, séries, etc., às vezes é muito conturbado. Então é o seguinte, quando você olha para o céu, você vê aí uma estrela. Qual é a estrela mais próxima de nós? O Sol. Então o Sol é uma estrela que está lá, entre aspas, acesa o tempo todo, né, que é aquele brilho que nós vemos. E também, falando num sentido totalmente figurado, que também não é assim, a ciência já provou isso, os planetas giram em torno dele. Então a Terra está girando lá em torno. Pois bem, nós estamos falando aqui que uma galáxia tem milhões de sóis. Então, se uma galáxia tem milhões de sóis, quantos bilhões de planetas tem numa galáxia? E nós estamos falando que numa foto só, desse tamanho mais ou menos, existiam 7 mil galáxias. Então, isso é uma outra prova que a ciência cada vez mais está conseguindo mostrar que o universo é muito maior do que nós vemos. Então, as reencarnações, elas também acontecem em outros planetas. Que ao longo também desses episódios aqui, nós vamos falar também dos tipos de planetas que existem do ponto de vista espírita. Planetas físicos, que é onde nós aqui, os corpos, habitam, né? Então, o que eu estou querendo deixar aqui como mensagem aqui disso que eu acabei de falar, é que tudo que nós conhecemos aí ainda é pouco perante o universo. Então, por isso que a ideia da reencarnação é algo assim grandioso e também ao mesmo tempo pequeno perante o universo, né? Se nós olharmos, ele é muito grande, gigante, né? Então não dá nem para imaginar como é que é o tamanho disso. Mas é algo que, embora as pessoas, muitos, será que é mesmo? Será que não é? Então eu falo para fazer assim um exercício muito simples. Começa a lembrar um pouco aí das coisas que você sonha às vezes, tal, né? Porque daí é outra coisa assim interessante para as pessoas pensarem, né? Muitas vezes a pessoa sonha com algo que ela nunca viu na vida, nunca imaginou, alguma coisa assim. Será que não é uma memória que ela está tendo lá de uma outra vida? Então é um exercício para as pessoas pensarem. Bom, Diogo, eu acho que foi legal aqui o papo. Eu coloquei aqui as minhas formas de ver aqui. Como eu disse, eu não sou o dono do programa. Quem é você? Eu estou aqui só para te apoiar. Estou aqui só para ajudar. Então eu faço aqui também meu papel aqui de entendedor até um determinado limite, tá? Mas eu sou assim um eterno curioso aí, um eterno leitor aí de assuntos aí que eu acho que são importantes para nossas vidas. Então, para você que nos assiste aí, nós estamos chegando ao fim desse episódio aqui e esperamos vocês no próximo episódio aqui de Reflexões Espíritas. Muito obrigado a quem nos assiste e obrigado aí, Diogo, aí pela sua explanação de hoje. Obrigado.